Olá, eu sou Maria Madalena Esteves, professora da CPP de Humanidades e hoje estou aqui para falar sobre a pessoa natural. Nós trouxemos esse tema porque o momento em que se forma a vida e a personalidade dá muito pano para discussão no campo jurídico e político. Então, primeiro, essa dissociação. Uma coisa é o momento que a vida começa, outra coisa é o momento que a personalidade começa. Personalidade no sentido da capacidade de firmar, de praticar atos jurídicos, atos na nossa vida civil, de cidadania mesmo, né? Então, nós temos no nosso Código Civil a determinação de que a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Nascituro, para o Código Civil, seria aquele ser em formação que já está se desenvolvendo, mas ainda não respira de forma autônoma, ok? E aí, essa discussão, esse tipo de discussão no momento que a vida começa, é o que vai gerar muita discussão em termos de aborto, por exemplo, ou de que momento a vida termina, né? O nosso Código Civil fala que a personalidade termina com a morte. Mas qual é o momento exato da morte? Aí nós precisamos nos socorrer da medicina. Então, esse tipo de discussão acaba gerando muitos conflitos no âmbito político. Por exemplo, nós tivemos em 2005 a Lei de Biossegurança, permitindo a utilização de células-tronco. Células-tronco seriam células que poderiam nos ajudar na cura, na descoberta da cura de diversas doenças. Então, esse artigo 5º ele permite o uso de embriões que sejam considerados inviáveis ou congelados há 3 anos. E aí vem toda uma discussão ética por trás. Como assim embrião inviável? Qual é o momento da inviabilidade? E se ele for inviabilizado exatamente para ser usado? Aí você pode pensar, mas é só um embrião, ainda não é uma pessoa. Será que já tem consciência, sentimento ali envolvido? Ok, não vamos entrar nesse aprofundamento. Mas se a gente pode usar a célula que vai gerar uma pessoa, por que não usar uma pessoa? Então vocês percebem o perigo da gente aceitar certas coisas achando que elas são pequenas e depois isso se desenvolver de uma forma muito prejudicial até para nós mesmos? Essa questão dos embriões congelados, por exemplo, já tem causado na nossa sociedade alguns conflitos do tipo o casal que quer ter um filho e aí produz um embrião, mas deixa lá congelado para esperar o melhor momento. Esse casal se divorcia. E agora? Esse embrião é de quem? Fazer o que com esse embrião? Então, quando a gente pensa em manipulação da vida, existe uma discussão ética, política por trás que é muito séria e que ela precisa ser feita. Mas a gente precisa fazer com maturidade, porque não adianta achar que a vida é um valor absoluto e que ela deve ser preservada sempre. Porque há outros componentes que formam a vida e a personalidade das pessoas que devem ser considerados. Então, em termos de células-tronco, nós temos as embrionárias, que são aqueles embriões que estão se desenvolvendo, mas elas também podem ser captadas em células adultas, em pessoas que podem ter uma célula-tronco retirada sem afetar a sua saúde. Essas células-troncos permitem avanços nas pesquisas, ou seja, a gente não teria necessidade de interromper uma vida que está começando por conta de avanço tecnológico, se a gente tem como fazer isso com adultos. Esse é um tipo de discussão muito sério, porque a impressão que pode parecer é de querer interromper uma vida quando a gente pode ter uma solução bem parecida a partir de uma vida que já está em desenvolvimento e que não será afetada por isso. Então, como eu havia falado, não é só a vida pela vida. A partir do momento que uma pessoa nasce, os pais, os genitores, eles têm dever de cuidar dessa criança. Então, um pai e uma mãe que não querem uma criança e o Estado obriga essa criança a nascer porque o aborto não é permitido, como que fica o desenvolvimento dessa criança depois? O Estado consegue garantir que essa criança vai ter amparo?
Gente, eu não estou aqui favorecendo o aborto, dizendo nem contra nem a favor. O que eu estou querendo é que a gente tenha uma reflexão mais madura, considerando que é uma questão bastante complexa, mas que se a gente não encarar e não discutir, a gente não consegue avançar, seja para continuar na postura que estamos, de uma forma mais consciente, seja para mudar o nosso entendimento atual, ok? Da mesma forma, depois que as pessoas envelhecem e os filhos crescem, os filhos passam a ter o dever de cuidado com os seus pais. Então, esse cuidado com os nossos ancestrais também é muito sério. E a gente tem recentemente uma política de cuidado ao idoso que ainda está em desenvolvimento, que a gente ainda precisa absorver. Porque muitos filhos pensam que não querem se envolver com os problemas de seus pais, mas é obrigatório. Se você estiver cuidando de um idoso que ele tem família, mas a família está longe, reconsidere. Tudo bem que muitas vezes o filho não fala com o pai não fala com o filho, mas talvez essa seja uma ótima oportunidade de reconciliação. E eu digo isso porque juridicamente o dever é sim da família e não de um estranho. A gente também tem falado muito em alienação parental, quando um pai ou uma mãe, ou até mesmo os avós, falam mal do genitor ou da genitora da criança e prejudica aquela relação entre pai e filho. Isso é uma coisa muito séria que já é visto inclusive como um ilícito civil. Então, desde 2010 nós temos a caracterização da alienação parental pela lei e temos inclusive indenizações previsíveis e determináveis a partir dessa legislação, ok? Então, lembrando que a alienação parental, ela interfere na formação dessa personalidade, dessa pessoa que está crescendo e sempre recebendo aquela informação negativa sobre seu pai ou sobre sua mãe ou sobre ambos. E ela pode ser feita tanto por um dos genitores quanto por avós ou por responsáveis legais. Diante do caso de abandono afetivo, a ministra Nancy Andrighi falou que amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever. Ou seja, o direito ele não pode exigir que a gente ame alguém, mas existe um dever de cuidado que deve ser observado, tanto com os nossos filhos quanto com os nossos ascendentes. Então é importante pensar que o amor ele não tem como ser imposto. Diante disso, a gente precisa se preocupar, sim, com as relações das famílias, como elas estão desenvolvendo suas crianças, em que contexto uma criança vai nascer e se desenvolver, e depois, quando uma pessoa já está idosa e não tem condições de se virar sozinha, como que ela está sendo cuidada? Aqui também a gente, diante da personalidade, a gente também encara a questão da eutanásia. Se é possível, se não é possível, que vida vale a pena ser vivida. Então a gente deve pensar sempre nesse nosso dever de cuidado, tanto com as pessoas que estão doentes, quanto com as pessoas que estão com mais idade e que são sim nossa responsabilidade. Bom, por hoje é isso e até a próxima.